Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria sempre estar nesta casa. Deus abençoe, pastor Isaías, pastora Alessandra, pastora Rosa, a pastora que estava dirigindo. Abra aí a sua Bíblia no tema da campanha, Gênesis, capítulo 32, versículo 26. Eu vou ler o 26 e o 27. Deus tem uma palavra para os nossos corações na noite de hoje. E não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Que uma vez na presença do Senhor, alguma coisa acontece. Né? Louvado seja Deus. Diz assim o versículo 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. O 27 diz: e disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu ouvi aqui que é a terceira volta da campanha, é isso, minha pastora? Então, você já tem ouvido sobre a história de Jacó. E, normalmente, quando é campanha, né? Os pregadores, normalmente, toda semana repetem algumas coisas, mas faz parte, porque é história, né? Mas eu quero me ater dentro daquilo que o Senhor falou comigo, eu em oração na minha casa, no dia de hoje. Jacó era filho de Isaac, de Rebeca, nasceu num lar abençoado. Jacó foi um presente de Deus para Rebeca e para Isaac. Né? Ele veio debaixo de uma oração. O encontro de Isaac e de Rebeca já foi algo providencial de Deus, né? E quando nós estamos na direção, tudo que vem ao nosso encontro, você pode ter certeza que é vindo da parte do Senhor. Então, aquela gestação de Jacó e Esaú no ventre de Rebeca era uma ação de Deus sobre a vida do casal. E eles estão crescendo, né? E Isaac é mais apegado a Esaú, Rebeca mais apegado a Jacó. Eu quero crer que nos dias de hoje não tem muito isso, né? Na minha casa, quem recebe mais amor, no caso, né? Na casa da minha mãe, é o que mais apronta, né? Mas nos dias atuais, a gente vê que, às vezes, nós, né, enquanto mães, trata melhor o filho que não dá trabalho, né? O filho queridinho, é o que merece tudo, é o que ganha tudo. E, às vezes, desencadeia algo naquele filho que não está recebendo o mesmo tratamento, né? Então, nós temos que ter cuidado para não sermos imparciais para com nossos filhos, né? Louvado seja Deus. Tem gente que tem muito filho, aí, na hora de comprar vestimenta, roupa, né? Não dá para comprar para todo mundo. Né? Minha mãe fazia um rodízio, ela comprava uma vez no ano, né? Mas 7 crianças. Então, se você for calcular no ano, ela vai conseguir comprar poucas coisas, 7 crianças. Então, uma vez era para um, outra vez era para outro. E quando chegava a próxima vez de comprar, né? Se dessa vez eu fui a primeira a ganhar, na outra sequência eu não era a primeira. Porque, às vezes, em mínimas coisas, os nossos filhos se sentem especiais, diferentes dos outros, por causa de pequenos detalhes. E nessa relação de Isaac e Rebeca, um puxou para um lado, outro puxou para o outro. E criou-se um conflito dentro de casa. Mas, se nós formos ler a história, já havia um conflito dentro do ventre.
Já era aquela confusão dentro do ventre que Rebeca não entendeu e perguntou ao Senhor, o que está acontecendo aí aqui dentro, Senhor? E o Senhor falou, tem 2 nações aí dentro. Então já estava predestinado que seriam 2 nações. Jacó seria de uma nação e Esaú de outra nação. Mas tudo iria discorrer conforme a vontade do Senhor, tudo no tempo do Senhor. Mas teve a intervenção do pai e da mãe, cada um puxando para um lado. E quando eles estão crescendo, eles veem essa diferença. Esaú era o mais velho, havia, né, a bênção do primeiro filho, que ele iria receber, era coisa de Deus, mas Rebeca incentivou a Jacó a criar uma situação, né, para que ele viesse receber essa bênção na vida do irmão. Não é porque ele não era o primogênito que ele não receberia. Ele veio da descendência de Abraão. Então, ele querendo, ele não querendo, já tinha bênção específica para a vida dele, tanto para Jacó como para Esaú. Quando a gente lê, a gente entende. Mas não precisava dessa confusão toda, não. Mas o ser humano arruma problema naquilo que Deus já organizou. Nós temos essa característica de desorganizar o que o céu já organizou. Nós queremos mexer nas ações de Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Em algumas vezes Deus deixa e depois nós ficamos na prova, no vento e na luta. Que foi o que aconteceu nessa família. Cada um puxou um filho para um lado, os irmãos entraram em conflito e houve toda uma confusão. E um belo dia, Isaac já na sua velhice, Rebeca ouviu Isaac pedindo que o filho Esaú, que ele era caçador, fosse lá caçar um animal para fazer um guisado para ele, que a bênção seria liberada naquele dia. E Rebeca, pelos cantinhos, ouviu tudo e falou, Jacó, você vai ter que receber essa bênção, não pode ser o Esaú. E aí ela criou toda uma situação, preparou o guisado, colocou pele de animal em cima de Jacó, porque Esaú era peludo, né? Então, quando Isaac tocasse no filho, ele ia entender que não era o Esaú, mas ainda assim, quando o guisado ficou pronto, Jacó levou até o seu pai. Seu pai questionou. Você caçou rápido hoje? Ficou pronto rápido esse guisado? Aí Jacó disse, não, Deus enviou a presa ao meu encontro. E ali Isaac deliberou a bênção, né? Mas ele suspeitou, ele falou, quando ele apalpou Jacó, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele liberou, que ele não estava enxergando, e como foi entregue a ele aquilo que ele pediu, ele liberou, né? A bênção. E quando Esaú chegou, foi a confusão. Guisado de novo? Meu pai, o senhor me pediu. E Esaú explicou toda a situação. E aí descobriu-se que o pai deliberou a bênção para Jacó. E fora que Jacó já tinha enganado os irmãos, que o irmão chegou com fome, e ele falou, eu quero a sua primogenitura, e eu te dou um prato de guisado. Esaú deve ter pensado, é bobeira de Jacó. Acredito eu que ele não tenha entendido, né, que era algo sério, mas era sério, né? E aí, quando ele trocou, ainda aqui na inocência, Jacó recebeu aquilo como algo verídico e levou isso para a vida. E depois de enganar também o pai, Esaú foi atrás de Jacó com muita fúria. A mãe de novo entra em cena e fala, olha, Jacó, vai para a casa de seu tio Labão e fica lá, porque Esaú está furioso e quer te matar. E agora,
uma família com filhos separados, né? Por conta de um conflito que foi criado pelos próprios pais, né? Louvado seja Deus. Mas o Senhor falou comigo quando eu estava estudando. Para todo Jacó tem um Labão. Jacó pode fazer aqui, pode acontecer aqui, mas ele vai encontrar um Labão. E a própria Bíblia fala da lei da semeadura. O que nós fizermos aqui, nós vamos colher aqui. Tem coisa que vai ficar para o grande dia, mas 99% das coisas vamos colher aqui, né? Louvado seja Deus. E ele chega na casa do tio, mas ele não conta o que aconteceu. Ele diz que foi para lá, que a mãe enviou, a mãe dele, né, a Rebeca, a irmã de Labão, e o tio recebe. E ele fica lá por um tempo, se encanta pelas filhas do tio, e o tio fala, então trabalhe para mim 7 anos e eu te dou minha filha, como tua esposa, a filha mais velha, a Raquel. E a Bíblia diz que ele trabalhou no dia do casamento, o tio cria toda uma situação. Faz com que os filhos dele, os próprios primos de Jacó, o embebedem, né? E ele fica embriagado no dia do casamento, casou, a noiva estava com o rosto coberto, ele não viu a noiva, foi para as núpcias, dormiu, quando acordou bonzinho, ué, eu trabalhei para casar com Raquel e acordei com a Lia? É, porque Jacó aprontou lá atrás, enganou lá atrás, mentiu lá atrás, e quando chegou lá na frente, ele passou pelas mesmas coisas. Ele foi enganado, ele foi trapaceado pelo próprio tio. E ele foi questionar, não, aqui na minha casa, não casa a filha primeiro mais nova, primeiro casa a mais velha. Então, a mais velha é Lia, então você tinha que casar com a Lia. E ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. E a história, a Bíblia não diz, a história, se você for estudar, diz que ele trabalhou 14 anos, porque Labão não liberou a Raquel para ele de imediato. Ele trabalhou os 7 anos, casou, mas para dar continuidade ao casamento, ele precisou trabalhar mais 7 anos. Então, ele enganou lá atrás, mas na frente ele teve o seu dano. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos organizar, né, as nossas atitudes. Pensar antes de agir. Porque ninguém vai fugir da consequência. E quando é com nossos filhos, a gente sente, a gente sofre, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá na nossa congregação tem uma missionária que se encontra doente, as irmãs aqui têm orado, né, pela nossa missionária Valéria, e nós, enquanto igreja, estamos cuidando da nossa missionária. Ela deu 2 AVCs em sequência, né, na mesma semana, e ficou bem debilitada, mas está se recuperando, e ela só tem um filho, e esse um filho não cuida da mãe. E nós que estamos ali próximos, temos nos questionado, né? Que ele não está tendo esse cuidado, como ele não é crente, não é evangélico, ele não sabe, né, do que está predestinado para desonra, para com um pai, para com uma mãe, né? E a gente fica triste, fica chateado, porque é uma mãe que cuidou do filho sozinha, e aos nossos olhos não merecia ser tratada dessa forma. Mas Deus sabe o que tem preparado para ele. Ué, a missionária está proferindo maldição contra a vida dele? Não, é bíblico. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na terra. Então, eu entendo que se eu não honrar a minha mãe, não tenho mais pai. Então, meus dias vão ser encurtados. Então, se eu ia viver até 80 anos, não vou viver mais. Deus vai encurtar. Se tinha uma bênção específica para mim em tal tempo, Deus não vai entregar mais a bênção. Porque eu não estou cumprindo aquilo que ele pré-estabeleceu na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Então, nós temos que andar em conformidade com a palavra para que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar.
E Jacó não estava andando conforme a palavra que estava sobre a vida dele. E ele casou com Raquel, depois Deus mandou ele voltar, né, para a terra de Canaã. E quando não estamos transformados, sempre dá medo de um retorno, né? Um retorno causa medo, porque a gente não sabe o que o outro vai, como o outro vai reagir, como é que vai ser o cenário e a situação. Então Jacó ainda é um pouco temeroso de retornar, né, para a terra de Canaã, mas ele orou ao Senhor, falou: Senhor, que as tuas misericórdias vão estar sobre mim. Né? E ele pediu ao Senhor que fosse ao encontro de seu irmão Esaú. Porque em algum momento, irmãos, nós vamos precisar resolver alguma coisa. E nós temos que orar para a resolução desse encontro não ser tragédia. Né? Porque aqui parecia que ia ser tragédia, porque Esaú era um pouco sangue quente, né? Louvado seja Deus. Mas Jacó estava na direção do Senhor, ainda não transformado, mas ele obedeceu a ordenança do Senhor e foi ao encontro, e no meio do caminho, né, ele pegou alguns presentes, enviou para seu irmão Esaú. E quando ele envia esse presente, eu entendo que Jacó ainda era Jacó. Que Jacó ainda era aquele Jacó que ofereceu um prato de comida em troca de uma primogenitura, né? Ainda não vejo um Jacó amadurecido, entendendo que errou, entendendo que essa volta era para resolver e acabar com todo o problema. E ele envia esses presentes, né? Louvado seja Deus. Antes dele chegar, ele manda seus servos levar esses presentes a Esaú. E a Bíblia diz que Esaú recebe os presentes, mas vem ao encontro de Jacó com 400 homens. E quando os servos de Jacó chegam e falam, olha, ele recebeu os presentes, mas ele está vindo aí com 400 homens. Então Jacó entendeu, Esaú não está vindo em paz, porque quem vem em paz não vem com 400 homens. É muita gente para quem está vindo em paz, né? Louvado seja Deus. E aí, Jacó já tinha orado ao Senhor, divide a sua família, bota metade para um lado, metade para o outro, porque no entendimento dele, Esaú vai matar todo mundo. Então, separando, Esaú não vai conseguir matar todos e a descendência de Jacó não vai ser exterminada, né? Porque alguém vai sobreviver. Parte dos seus filhos iam sobreviver. Uma de suas esposas iria sobreviver. E quando ele faz essa separação, a Bíblia diz que ele chega num ribeiro chamado Jaboque, né? E ali ele se assenta e o anjo do Senhor aparece para ele em forma de homem e começa um diálogo e começa uma batalha, uma guerra. A Bíblia diz que Jacó, ele prevaleceu, mas ele não prevaleceu para com Deus, irmãos. Não tem como alguém prevalecer diante de Deus. Existem atributos que é somente do Senhor. Onipotente, onipresença, onisciência. Ninguém mais tem esses atributos. Então, ninguém ganha de Deus. Ninguém sai em vantagem diante de Deus. Diante de Deus, a nossa força e o nosso tamanho vai ser sempre pequenos. Aí, a Bíblia diz que ele fica ali com o anjo, e quando o anjo tenta ir embora, ele fala, tu não vai embora, tu vai ter que me abençoar. Porque ele entendeu. Se eu me encontrar com Esaú do mesmo jeito que eu sou, ele vai me matar. Então, eu não posso encontrar com Esaú o mesmo Jacó. E ele entendeu que aquilo ali era algo espiritual. E a Bíblia diz que ele guerreou, que ele lutou, que ele pelejou, que ele não soltava o homem. E o anjo em forma de homem falou para ele:
então que você receba a bênção. E o homem em forma de Deus perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, o meu nome é Jacó. E eu entendo que quando o anjo do Senhor pergunta para ele qual era o teu nome, você acha que ele não já sabia? Ele sabia que ele foi ali especificamente para o encontro com Jacó. E ele pergunta, qual é o teu nome? O teu nome é Jacó. E antes de Jacó partir, ele falou, o meu nome é Jacó. Então Deus entendeu. Agora sim ele usa de verdade. Porque ele poderia não falar o seu nome verdadeiro. Ele poderia falar qualquer outro nome. Mas quando ele fala, o meu nome é Jacó, Deus falou, agora sim, eu vou entrar com providência. Agora sim eu vou agir dentro desse cenário. O tema é a batalha que traz bênção. Mas a batalha também traz mudança. A batalha traz transformação. Tem batalha que traz livramento. Às vezes é difícil, minha irmã. A gente chora, a gente geme, a gente acha que não vai suportar. Mas dentro dessa campanha, Deus está dizendo, enfrenta o que tiver que enfrentar, porque o Senhor está nesse negócio. E depois da batalha, se prepara para receber a bênção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor falou, agora tu não se chamarás mais Jacó. Agora o teu nome é Israel. Meu irmão, minha irmã, deixa Deus mudar tudo que Ele tem para mudar em mim e em você. Deixa Deus modificar tudo que precisa ser modificado. Porque Ele quer deliberar a bênção que já está pré-estabelecida sobre a tua vida. Mas se eu não estiver pronta, não adianta. Já está pronto lá no céu, Deus não vai fazer, Deus não vai fabricar. Já está tudo pronto. Mas falta eu e você estarmos como Deus quer. Para que seja entregue na tua mão. Isso aí que você tem travado a batalha há anos. Isso aí que você tem orado há tempos. Confiante, esperando no Senhor. Mas às vezes nós estamos orando, mas nós não estamos aceitando a transformação que Deus tem proposto para nós. A transformação que Deus está dizendo, olha, Priscila, eu não quero que você seja mais assim. Isso não faz parte do meu reino. Isso não condiz com quem serve ao Senhor. Isso não condiz com quem anda nos meus caminhos. Então, Priscila, abra mão disso. Não seja mais aquilo. Eu descobri esses dias que eu me tornei uma pessoa super calma. Eu tenho uma aparência de calma, né? Mas não sou tão calma, graças a Deus, hoje muito mais, né? A nossa dirigente, né, está nessa situação e a esposa do meu pastor, nossa missionária, pediu para que eu organizasse, né, o culto que já iria acontecer e que eu visse uma blusa, irmãs. Deus abençoe as dirigentes do grupo de irmãs. Deus abençoe quem é dirigente de algum departamento, irmãs. Eu falei, Jesus, é só uma blusa. É só uma blusa. Mas eu vi Deus trabalhando em mim. Porque as irmãs que questionavam, eu não podia tratar elas mal. Eu só respondia, tudo bem, minha amada. Mas não é do jeito que você quer, minha querida. Usando de autoridade sem ser grossa, né? Se dominando, se controlando. Que foram 2 meses de peleja. Aí eu falei, vou colocar a enquete, você vota na cor que você deseja. Começou, não. Falei, amém, acabou a enquete, vai ser preta. Mas preto não combina. Preto combina com tudo. Até se você colocar uma sandália cor de abóbora, vai ficar bom. E a blusa vai ser preta. No dia, elas falaram, mas ficamos lindas lá no grupo. Aí eu falei, louvado seja Deus.
que foi 2 meses por causa de uma cor de blusa e uma cor de saia. Mas eu vi Deus trabalhando em mim. Então, são nas situações que Deus nos transforma. Porque, às vezes, a gente pensa, eu vou dormir de um jeito e vou acordar de outro. Não, vai viver situações para você mesma ver como você é e o que Deus quer de você. Porque se não for assim, a gente não muda. Se não for assim, a gente continua, ainda achamos que estamos agradando. E estamos, na verdade, desagradando o Senhor, perdendo a comunhão com as nossas irmãs, com nossos irmãos. Não estou dizendo aqui que é para deixar do jeito que está. Não, tudo tem que ser organizado, sim. Tem que ter uma voz de autoridade. A Bíblia diz que quando o Senhor ordenou que o povo de Israel rodeasse a cidade de Jericó, Deus já tinha falado com Josué que entregaria Jericó e o seu rei nas suas mãos, mas havia todo um processo, vai ter que fazer isso, vai ter que tocar a trombeta, os sacerdotes vão fazer isso, e tudo foi passado para Josué. Então, gostando você ou eu, sempre vai ter alguém com a voz de comando, dando as coordenadas, direcionado pelo Senhor. Porque, às vezes, a gente olha para uma liderança e acha, não podia ser ele, podia ser outra pessoa. Mas vamos obedecer quem o Senhor escolheu para estar na frente, irmãos. Nós temos dificuldade em obedecer. Mas no seu trabalho, o teu encarregado é chato ou a beça, você falta do trabalho? Você falta do trabalho? Você vai trabalhar todo dia, não vai? Ele te dá ordem e você não vai lá e não obedece? Porque, às vezes, tem o líder, tem o encarregado, tem o supervisor, ainda tem o dono da empresa. E você vai lá todo dia e trabalha, você está se submetendo a todas essas lideranças. E por que na casa do Senhor é difícil? Por que na casa do Senhor dá problema? Porque Jacó ia ter que se submeter a Esaú. Foi o que Deus falou. E por não querer, criou todo esse cenário, essa situação. Mas como ele entendeu que ele não poderia continuar do mesmo jeito, a Bíblia diz que quando ele mandou os presentes, ele disse aos seus servos, diz que o servo de Esaú enviou. Ele entendeu. Não adianta. Se eu não entender que ele é maior do que eu, não vamos resolver esse problema. Porque não foi Esaú que decidiu ser o primeiro. Foi o Senhor que decidiu isso. Então, vamos nos submeter a quem está acima de nós, irmãos. Para que a bênção venha nos acompanhar. Para que Deus venha liberar aquilo que já está pronto para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para você, de forma particular. Porque tem coisa que é para a gente de forma particular. E, às vezes, a gente espera que o outro mude para chegar na nossa mão. Não, o Senhor está dizendo, se é meu, se é para chegar na minha mão, quem tem que mudar sou eu. Quem tem que procurar andar certo sou eu. Ah, mas a irmã... Deixa a irmã. Deus conhece você, Deus conhece a irmã. Assim como Deus trata de mim, Deus trata da irmã. Assim como Deus cuida de mim, Deus cuida da irmã. Então, vamos... Quer falar alguma coisa? Fala em oração. Fala em oração. Entrega na oração. Deus tem me ensinado a cada dia até a orar. Tem uma irmã, ela lá de Nova Iguaçu, tá? Ela cismou que ela não gosta de mim, mas ela já gostou. Já tivemos uma amizade boa. E depois ela cismou que ela não gostava de mim, ela me olha com uma cara. E eu orando, Deus falou comigo, ora certo. E nesse dia eu entendi Deus dizendo, pastora. E eu orei e falei, Senhor, ela não era assim. Eu não conhecia essa daí. Eu conheci uma irmã carinhosa, uma irmã amiga, uma irmã companheira, uma irmã ajudadora na tua obra, andando junto.
Eu fui madrinha de casamento dela, Senhor. Eu não conhecia essa daí. E eu sei que ela não é assim. Aí no domingo eu cheguei na igreja, ela estava na porta. Pai do Senhor, missionária. Ela nem me chamava de missionária. Era sempre Priscila. Eu falei, a paz do Senhor. Eu falei, então funciona. Funciona. E eu falei, amém, Senhor. Eu quero que a irmã volte com a essência boa que ela é. Porque às vezes a gente se perde no meio do caminho. Mas vamos orar da maneira correta. A Bíblia diz, ninguém ora como convém. Então o Senhor deixou uma oração modelo. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Então Deus está dizendo, o que eu perdoo em você, perdoa também no outro. O que eu faço para você, eu também vou fazer no outro. E Jacó entendeu. E aquele encontro foi uma bênção. Eles se abraçaram, Deus operou, e Jacó continuou abençoado, modificado. O anjo tocou na sua coxa, porque ele não queria largar o homem em forma de anjo. E ele ficou mancando pro resto da vida. Fique com sequelas, mas não fique do mesmo jeito. Fique com alguma marca, mas não seja o mesmo. Eu não poderia ser a mesma. Eu tenho marcas, eu tenho cicatrizes, mas graças a Deus por elas. E eu não sou mais a mesma. A Priscila da bagunça, a Priscila do baile funk, a Priscila da prostituição. Prostituir não é só quem cobra. Quem sai com mais de um, quem se relaciona com mais de um, também é considerado prostituição. E essa era a vida da Priscila, no meio de bandidos, no meio de traficantes. Só fazia o que não presta, o que não prestava. Mas eu aceitei a proposta de Deus. Deixa eu te modificar, Priscila. Deixa eu te mudar, deixa eu te transformar. Mas ficou marcas. Mas eu glorifico ao Senhor, porque quando eu olho para essas marcas, eu vejo, meu Deus, se não fosse essas dores, se não fosse essas marcas, eu não estaria na tua presença, eu não estaria no teu altar, eu não sou digna de nada, mas o Senhor me fez digna. E hoje quem olha essa Priscila fala, Deus faz mesmo, né? Priscila, você acha que eu fico maravilhada quando eu vou aonde eu morava, que minha mãe mora lá, minhas irmãs. Priscila, ora por mim. Quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp, Priscila, aconteceu isso. Ora por mim. Eu tenho uma amiga que sempre quando acontece alguma coisa com outras amigas, ela me manda mensagem. Priscila, aconteceu isso com a fulana. Ora. Então eu vejo Deus dizendo, alguém está vendo a minha presença em você. Alguém está vendo que você não é mais a mesma. E isso vai nos causar dor, ser transformado. Passar pelo tratamento vai ser dolorido, mas vai me levar para o céu e te levar para o céu. Então deixa Deus fazer, como fez com Jacó. E saia daqui com essa bênção. A bênção que Deus liberou para Jacó, que seja liberada para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Dentro da tua necessidade no dia de hoje, eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.